Tem muita gente que acha que contrato, matrícula e escritura são a mesma coisa. E é exatamente aí que começam alguns dos maiores problemas na compra e na venda de imóveis. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Eu sou o Antônio Martini, corretor de imóveis, advogado e também pós-graduado em gastronomia. Exatamente, é uma longa história. No vídeo de hoje, eu quero te explicar de uma forma muito clara uma dúvida que parece simples, mas que faz toda a diferença no mercado imobiliário. Afinal, qual é a diferença entre contrato, matrícula e escritura? Eu te digo isso com muita tranquilidade. Entender essa diferença não é detalhe. Isso pode evitar insegurança jurídica, prejuízo financeiro, atraso em negociação e até a frustração de achar que comprou um imóvel de forma correta, quando na prática ainda faltam etapas importantes. Então, se você está pensando em comprar, vender ou até regularizar um imóvel, fica comigo até o final desse vídeo, porque esse conteúdo pode te poupar muita dor de cabeça. Para começar, eu quero te passar uma visão geral bem simples. Quando a gente fala em contrato, matrícula e escritura, nós estamos falando de documentos diferentes, com funções diferentes. De forma resumida, o contrato é o documento que registra o acordo entre as partes. A escritura é o instrumento de formalização, que oficializa o negócio em determinadas situações. E a matrícula é o documento que mostra a vida jurídica do imóvel. Perceba uma coisa importante, eles não concorrem entre si, eles não são substitutos perfeitos uns dos outros, cada um tem a sua função dentro do processo. E justamente por isso, muita confusão acontece quando a pessoa tem um documento e acredita que já resolveu tudo, quando na verdade ainda falta uma etapa essencial. Vamos começar pelo contrato. O contrato, de forma bem objetiva, é o documento que o comprador e vendedor estabelecem o que foi combinado. Ali normalmente vão aparecer informações como quem são as partes, qual é o imóvel, qual é o valor, como será o pagamento, quais são os prazos, quem assume determinadas despesas e quais são as obrigações de cada lado. Na prática, o contrato é o retrato do acordo. Ele pode aparecer de várias formas. Por exemplo, promessa de compra e venda, compromisso de compra e venda, contrato particular de compra e venda, instrumento de cessão de direitos, entre outros. E aqui entra um ponto muito importante. O contrato tem valor sim, ele não é um papel sem importância. Muito pelo contrário, ele organiza a negociação, gera obrigações entre as partes e serve como base de segurança para o negócio. Mas o contrato sozinho nem sempre significa que a propriedade já foi transferida de forma definitiva. Esse é um erro muito comum. A pessoa diz, eu tenho o contrato, então o imóvel já é meu. Nem sempre. Em muitos casos, o contrato comprova que houve um acordo entre comprador e vendedor, mas a transferência da propriedade, de forma plena, depende da etapa registral adequada. E é aí que muita gente se confunde. Agora vamos falar sobre escritura. A escritura pública é um documento formal lavrado em cartório, normalmente exigido em determinadas negociações imobiliárias, especialmente quando a compra e venda não está sendo feita por financiamento bancário com o instrumento próprio da instituição financeira. Em termos práticos, a escritura serve para formalizar o negócio com maior solenidade e segurança documental. Então pense da seguinte forma, se o contrato é o acordo escrito entre as partes, a escritura é uma formalização pública e oficial desse negócio perante o tabelionato. Ele dá robustez ao ato, mas aqui eu preciso destacar um detalhe fundamental, e esse detalhe muda completamente a compreensão do público. A escritura por si só também não significa automaticamente que o imóvel já passou para o nome do comprador. Isso mesmo. Muita gente acredita que assinou a escritura e pronto, acabou. Mas juridicamente e registralmente ainda existe uma etapa decisiva, o registro da escritura na matrícula do imóvel. Sem esse registro, a situação pode ficar incompleta. Então guarde essa lógica, porque ela é muito importante. Contrato não é a mesma coisa que escritura, e escritura não é a mesma coisa que matrícula. Agora chegamos à matrícula, que talvez seja o documento mais importante para quem quer entender a situação real do imóvel. A matrícula é o documento que fica no registro de imóveis e funciona como se fosse a certidão de nascimento do imóvel, mas com toda a sua história jurídica atualizada. É na matrícula que você vai encontrar, por exemplo, quem é o proprietário registrado, se existe financiamento, hipoteca, penhora, usufruto ou alguma restrição, se houve averbação de construção, demolição ou alteração,
se aquele imóvel sofreu alguma mudança relevante ao longo do tempo. Em outras palavras, a matrícula mostra a situação jurídica oficial do imóvel.